hoje nós encerramos então essa série. Nós falamos na última quinta-feira, estamos falando sobre o tema como apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. De que maneira eu devo apresentar o Evangelho de Jesus Cristo? E nós falamos aqui na introdução que evangelizar é apresentar os fatos bíblicos referentes à pessoa de Jesus Cristo. Evangelizar é contar a história. Evangelizar é quando nós somos desafiados diretamente com o ato da evangelização e desafiados assim então a convidar as pessoas, não somente fazer o convite, mas também a desafiá-las através de um convite acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que falamos também que o Evangelho ele não cai das nuvens, mas o Evangelho ele é dado e é levado até a nós nos ensinamentos, na inspiração do Espírito Santo, dado a nós a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós tenhamos então condições de anunciar e levar esse Evangelho às pessoas que ainda não ouviram a respeito de Jesus Cristo. Falamos que evangelizar então é compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, é compartilhar, é aprender com a Bíblia Sagrada as maneiras e os métodos bíblicos que são eficazes, que são por demais riquíssimos, quando nós dependemos então do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós vemos e tomamos exemplos aí desse Evangelho. Então esta última série, esse último tema é dado a nós uma orientação bíblica e uma orientação doutrinária acerca da salvação, acerca de falarmos da salvação, a necessidade de pregarmos o Evangelho falando acerca da salvação, falando acerca do inferno, do juízo, da justiça de Deus. Então, são informações que nós devemos aprender, está na ponta da nossa língua, para darmos então a explicação da razão da nossa fé. Quando as pessoas virem até nós perguntando a razão da nossa fé, nós precisamos estar preparados com esses fundamentos principais acerca da salvação, acerca da vinda de Cristo, acerca do perdão, acerca do pecado. Nós devemos ter este conhecimento básico para que nós possamos então falar acerca de Jesus Cristo. Mas nós vamos abrir lá no Evangelho de João, o capítulo 3, a qual nós estamos trabalhando esse assunto. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16 a seguir, e nós falamos na última semana acerca, e meditamos e refletimos acerca da origem da salvação, a maneira que nós devemos tratar esses assuntos, falando da origem da salvação. Nós falamos a causa da salvação, nós falamos a base da salvação, a natureza da salvação, o caráter da salvação, o tempo da salvação, a certeza da salvação e o resultado dessa salvação. Quando nós lemos aqui João 3,16, você tem alguma dúvida? Os irmãos têm alguma dúvida acerca desse texto? Você tem alguma dúvida? Ou você já pensou que esse texto está se referindo ao mundo como todo? Ou você tem a ideia aí entre povos, tribos, línguas e nações? Quando você lê esse versículo, o que vem à sua mente? Eu quero que você compartilhe, fale conosco. O que você pensa quando você lê João 3,16? O que vem na sua mente? Você acha que essa palavra ela está se referindo ao mundo como todo, ou entre povos, tribos, línguas e nações aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
quando você lê isso aqui, o que que você pensa? A primeira coisa aqui. O que que vocês acham? Aqui é o mundo mesmo? O mundo todo? Ou há condicionais aqui dentro desse texto? O que que vocês acham? E os eleitos. E aí pode-se dizer também entre povos, tribos, línguas e nações? Sim. Né? Então, por quê? Porque a ideia, quando as pessoas leem esse texto, eles falam assim, não, Jesus veio para salvar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro no seu contexto completo, total. E não. Quando nós lemos, a ideia que dá, se nós não prestarmos atenção, é que é o mundo em todos. E aí você tem que perguntar, olha, se fosse então para o mundo todo, então não teria necessidade da morte de Cristo, sim ou não? Teria? Já que o mundo todo vai ser salvo, haveria? Aquele que nele crê. Nesse contexto, isso, igual a irmã Daiane disse, nesse contexto, todo aquele que nele crê. Então nós temos aqui uma condicional. Quem é que vai crer? Os eleitos. Quem que vai vir? Os eleitos de todas as nações, e não de todo o mundo, na sua totalidade, de seres humanos. O mundo de seres humanos todos virão a Cristo. Não, é exatamente isso, somente os eleitos, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é todos aqueles que irão crer dentro do seu eterno decreto, aquele que ele escolheu, elegeu para a salvação. Então, ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, a todos aqueles quanto creem. E diante disso, eu preciso então pregar, eu preciso anunciar, não me preocupando com quem são esses. Esses estão aí. E qual é o dispositivo para que esses que vão crer vão atender? O dispositivo é a pregação do Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a fidelidade da pregação do Evangelho, a qual essas pessoas, aqueles que creem, irão ouvir. Um ato já operado no coração desses eleitos, a qual o Espírito Santo estará convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que a pregação do Evangelho está aí numa junção, numa obra perfeita e completa no que diz respeito da salvação. Mas nós vemos que quando nós falamos que somente Jesus Cristo salva, nós vamos ver aí a exclusividade na salvação de Jesus, resumida, e eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14, resumida aí no capítulo 14 de João, o versículo 6, alguém pode ler para mim, por gentileza, e nós vamos ver aqui o que Jesus significa. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, quem achou pode ler. Vamos lá, então eu quero ouvir vocês agora. Vamos fazer aqui vamos supor que nós vamos montar aqui algumas perguntas. Dentro desse versículo 6, o que Jesus significa então? Primeiro, o que ele significa dentro do capítulo de João 14, verso 6, o que Jesus significa para o perdido? Vamos lá. Olha aí o versículo 6, o que ele significa para o perdido? O caminho.
Ele é o único caminho. Muito bem. O que Jesus significa para o errado? A verdade. O que ele significa então para o perdido? Ele é o caminho. Para aquele que vive uma vida errada, cheia de mentiras e enganos, ele é o quê? O que ele significa? A verdade. Ele é a verdade. Diante de tanta mentira, no contexto do mundo, no curso do mundo, o mundo vive em meio à mentira, o mundo vive em meio à enganação, o mundo vive em meio ao erro, a tudo aquilo que é errado. Então, diante disso, Jesus significa, então, diante daquilo que tudo que é errado, a verdade. Porque mesmo que o homem não creia, exatamente. Então ele significa para o perdido o caminho. Ele significa para o errado a verdade. E para o morto espiritual, o que ele significa? A vida. A vida. Só nesse versículo aqui você já pode evangelizar alguém. Só nesse versículo 6 aqui. Você já tem um esboço aqui pronto. Só no versículo 6 há um esboço. E você precisa fazer as perguntas para ele, do texto. Então ele é o caminho para o perdido. Ele é a verdade para o errado. Ele é a vida para aquele que está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. E para se chegar até Deus, o que ele é? Para se chegar a Deus, qual é o único caminho? O único caminho é Cristo. Para ele se chegar até Deus, Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você tem aqui já uma ferramenta para você. Nós não estamos falando como apresentar o Evangelho? Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, você tem como apresentar o Evangelho. E no meio de uma conversa, de um diálogo, você vai garimpando e ouvindo e prestando atenção no que a pessoa está falando. E baseado nisso, você terá ferramentas para evangelizar essa pessoa. Dar para ela que não tem nenhuma razão, para uma pessoa que não tem nenhuma explicação, nenhum caminho, nenhum entendimento, você dará a ela meios para que elas se encontrem em Cristo Jesus. Pessoas que estão perdidas, desorientadas, não sabe para onde vai, não sabe qual que é a religião, ela não sabe para onde vai, o que ela deve fazer, pessoas desesperadas. Aí você pega o Evangelho de João 14 e começa a conversar com ela. A minha vida está assim, eu estou perdido, a minha vida sempre foi errada, a minha vida é uma vida morta, não tem prazer na vida. E aqui no versículo 6 você tem razões para dar a essa pessoa que você está conversando e apresentando o Evangelho. É muito simples, mas é muito profundo e que fará toda a diferença na vida daquele que te ouve. Nós vamos ver aí, abra comigo lá no Evangelho de 1 Timóteo, Epístola de 1 Timóteo, o capítulo 1, versículo 15. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 15. E nós vamos ver dentro desse versículo e identificar dentro desse versículo a credibilidade do Evangelho, a essência do Evangelho, o propósito do Evangelho e a condição para ser salvo pelo Evangelho. Então abra aí, quem achou pode ler, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então, nós vamos identificar aí que fiel é esta palavra, falando então da credibilidade do Evangelho. É isso que Paulo está falando, que fiel é o Evangelho de Jesus Cristo.
A credibilidade é que esta palavra, que este evangelho, ele é fiel, ele não falha, ele é eficaz, e que se a pessoa crê nesse evangelho, que é eficaz, que é verdadeiro e que é poderoso, este evangelho, ele tem essa credibilidade porque ele transforma a vida das pessoas. Não é qualquer historinha da caronchinha, não é a minha história, a sua história, mas a credibilidade do evangelho, que é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, não volta vazio o que ele diz. Ele vai cumprir o seu propósito por intermédio da sua palavra. Há uma música que diz assim: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra e Ele vai cumprir. Se tudo que nós falarmos estivermos pautado nas Escrituras, se você estiver pautado na Escritura, quando você for conversar com alguém, falar do Evangelho, de como levar esse Evangelho, fique tranquilo, porque o Evangelho tem essa credibilidade. Esta palavra é fiel, ela é fiel, e a essência, nós vemos do Evangelho, que ela é digna de toda a aceitação. Ela é digna de toda a aceitação. Essa credibilidade do Evangelho, essa essência do Evangelho, mostrando então que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo diz: eu sou o principal. Então, nós vemos dentro deste capítulo essa credibilidade que o Evangelho tem, poderoso. As pessoas vão ouvir, principalmente os eleitos ouvirão, por causa desta credibilidade, por causa da essência do Evangelho, por causa do propósito do Evangelho, que é a condição para ser salvo por meio dela. A condição de alguém ouvir e atender a mensagem do Evangelho é pela pregação do Evangelho, que tem esse poder, que tem essa eficácia. Alguém pergunta assim: olha, por que então que nós vemos aí muitos pregadores inventando moda, inventando historinha? Por que nós vemos pregadores abandonando a pregação do Evangelho para contar o seu testemunho pessoal e gastam o culto, um culto solene, contando a sua história, contando o seu testemunho, e não pregam o Evangelho? Mas por que acontecendo isso, ocorrendo isso, ainda as pessoas vêm e aceitam a Jesus? Por que isso acontece? Isso acontece com muita frequência em outros segmentos e movimentos. Isso pode acontecer? Pode. Mas a eficácia e a credibilidade, por que é que esses homens abandonam? Sabe por que abandonam? Porque eles não confiam na eficácia, na credibilidade do Evangelho. Eles não acreditam que a essência do Evangelho, só pregando o Evangelho, vai dar algum resultado. É por isso que nós, reformadores, damos o nome de pragmatismo religioso. O que significa nada mais e nada menos é fazer aquilo que dá certo. Bom, eu não confio só pregar o Evangelho. Eu não acredito que só o Evangelho sendo pregado vai dar resultado, então eu vou ajudar a Deus, eu vou arrumar alguns meios, outros métodos, que não seja a pregação. Eu não dou, então ele não está dando a credibilidade para o Evangelho, como o apóstolo Paulo está dando, como o apóstolo Paulo está falando da essência desse Evangelho, do propósito desse Evangelho, que muitos não dão. Então eles inventam moda, então entram as modinhas, e as pessoas são enfeitiçadas por essas modinhas, e vêm à frente e tem como que estivessem convertido a Jesus Cristo, mas que lá na frente, no futuro, você vai ver que esta conversão não foi uma conversão genuína, foi uma conversão manipulada, foi uma conversão manipulada, sendo manipulado por promessas, por várias outras coisas, e que não foi a mensagem do Evangelho genuinamente falando. Daí você descobre, você vê pessoas: olha, fulano estava na igreja,
e saiu da igreja, nossa, mas era uma bênção na igreja, e saiu da igreja, duas coisas ocorrem, irmão, dentro da verdadeira conversão, de ouvir o evangelho de fato. Esse evangelho que é poderoso, que o propósito dele é a conversão, assim como fez com Paulo. Duas coisas ocorrem. A primeira é que a pessoa que está na igreja e que veio por esse evangelho pragmático, o que ocorre? Quando ela se afasta da igreja, se ela for alguém que não veio pela pregação do evangelho, automaticamente essa pessoa sai da igreja e no outro dia ela já está completamente entregue ao mundo. Ela está fazendo tudo aquilo que ela não fez quando estava dentro da igreja. Perceba que ela sai e ela já abraça o mundo. Ela não espera nem anoitecer, ela já vai abraçar o mundo. Mas o eleito, e quando o eleito se afasta? O eleito pode se afastar da igreja, sim ou não? Pode? Sim ou não? Pode. O eleito pode se afastar da igreja, mas não se afastar do temor a Deus. O não eleito se afasta da igreja e vai para o mundo, diretamente. O eleito não. O eleito ele pode ficar na sua casa, ele pode passar por decepção, frustração, ele pode ficar triste da igreja. Isso pode acontecer, irmão. A ruína, ela será verdadeira. Irmã Rosa. Isso, conta a sua experiência aí. Exatamente, é o temor do eleito, é a ovelhinha que está ferida, e a ovelhinha ferida ela para, mas isso, ela não deixou de ser ovelha, é isso que a gente tem que entender. A ovelha machucada, ela para, até ela ser sarada, mas ela nunca deixa de ser ovelha, e ela vai voltar para o aprisco, pode ficar tranquilo. Mas meus amados irmãos, diante disso, vendo isso, dessa eficácia do evangelho, uma pergunta que cai a nós é: qual é a nossa maior dificuldade para nós compartilharmos o evangelho de Jesus Cristo? E se você tem dificuldade de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, o que você tem feito para superar isso, essa dificuldade? Eu quero perguntar para vocês, eu quero que você seja franco. Você tem dificuldade de compartilhar o evangelho, de falar do evangelho com alguém? Você tem? Alguém no nosso meio que tem essa dificuldade? Porque isso pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer. É só a irmã Sueli que tem essa dificuldade? Irmã Rosa também? Me apresente. Sim. Daiane? Exato. É. Sim. Muita coisa.
Com amor, isso. Isso. Entendi. Muitas pessoas têm essa dificuldade, porque é um caminho delicado, né? Então, para você conhecer, abre espaço, isso. Pode acontecer, a pessoa se entrega, olha, eu quero ouvir, senta, me conta, me fala. Isso é ótimo quando acontece, perfeito. E quando isso não acontece? E quando a pessoa é dura? Isso, qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Eu não posso continuar, né, com esse receio, né, com esse medo, mas eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar a direção de Deus para que eu me liberte disso, né, para que eu me saia disso, porque vai encontrar momentos aí, né, de dificuldade, pessoas difíceis, e a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar numa discussão, a evangelização não virar num debate, né? Então a gente tem que buscar essa sabedoria da parte de Deus para poder falar quando a gente tem dificuldade, né? E às vezes nós temos alguma dificuldade, às vezes textos, versículos que a pessoa solta, e às vezes a gente não está ali para dominar aquilo, né? Joga um versículo, joga um texto fora de contexto, e a pessoa, me explica aí. E aí, para você falar, viu, mas aí a gente vai ter que ir lá na frente, para a gente poder falar isso aqui, e é complicado. Então a gente tem que orar a Deus muito, ao Senhor, para nos dar estratégia, para nos dar sabedoria, né? Como a Daiane falou, a gente precisa tomar cuidado de que forma a gente está expressando, como que a pessoa está vendo a minha expressão, né? Porque ela pode interpretar a minha expressão como a Daiane diz, nossa, por que você está brigando comigo? Eu só estou querendo dizer que Jesus te ama, que você é só isso, é o meu jeito. Mas só que na prática é mais difícil, irmão. Na prática é difícil, não é simples assim, né? Então por isso que tem todo um trabalho, né? Se inicia com uma oração, de você conhecer o território que você está entrando. É saber procurar, é por isso que a evangelização, ela não é um do dia para a noite. É um trabalho, é um processo que você vai conhecendo a cultura da pessoa, e se você está com essa pessoa todos os dias, você tem que ir devagar, conhecendo a cultura dela, o que ela pensa, o que ela acha, o que ela pensa de cristianismo, né, o que ela acha disso, e aí você vai buscando informações dessa pessoa, que é o teu alvo de evangelização, e aí você vai então administrando e sabendo como abordar essa pessoa no seu dia a dia, né? Então a gente tem que buscar isso em Deus, e o Senhor nos ajuda fazendo isso. Então a gente tem dificuldades e a gente vai superar nisso, exercendo, é no exercício da evangelização que eu vou fazendo, que eu vou melhorando a cada dia, buscando a direção do Espírito Santo, orando a Deus. É o propósito que você tem logo quando você se levanta de manhã. Olha, Senhor, eu tenho um propósito hoje de tentar de falar do amor de Cristo para minha amiga do trabalho, a colega da faculdade, né? Ou para o meu parente que vai vir aqui hoje. Prepare uma oportunidade, me dê graça para que eu saiba falar e me expressar. Então tudo isso vem, né, por meio da oração, e que na prática não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. Então a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tem que estar preparado. Senhor, prepara o meu espírito, o meu emocional, né? Que eu fique calmo, que eu fique tranquilo, que apesar de tudo isso eu tenho que falar em amor com as pessoas. Eu entendo, mas as pessoas não entendem. Que eu não seja invasivo, que eu não seja incoerente. Tem que tomar cuidado com isso, porque a ideia dentro da evangelização não é perder a pessoa, não é debater com ela, não é discutir. A ideia que a Daiane disse, não é querer ir para a evangelização, querer provar alguma coisa, não é isso. É falar do amor de Jesus, não é querer provar para ela, né? Porque isso não vai resolver. Isso aí só vai dar intriga, e é perigoso você perder a pessoa por causa disso, né? Então a gente não pode com essa ânsia, eu vou provar, que você vai para o inferno, eu vou provar que... Não, fala do amor de Jesus Cristo, da obra que Ele fez. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. O que a Bíblia então diz que é o Evangelho? Nós vamos ver lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ver aí o que a Bíblia diz sobre o Evangelho.
Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o verso 3 e 4. Quem achou pode ler. Então, o apóstolo Paulo está mostrando o que a Bíblia diz sobre o Evangelho, a história do Evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. O que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então isso é o Evangelho que tem que ser anunciado para o seu alvo de evangelização. O que nós temos que anunciar é contar que Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, sempre falando com o alvo da nossa evangelização, sempre apontando as Escrituras. A Escritura fala isso, a Escritura diz isso sobre o nosso Salvador. O que o nosso Salvador passou, o que Ele sofreu. As pessoas vão perguntar, mas por que Jesus morreu? Daí começa a puxar o gancho. Morreu por causa que o homem estava destituído da glória de Deus. Morreu porque o homem estava perdido, e não houve um ser humano, desde o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, que foi capaz de cumprir a ordenança, a exigência da lei que nos condenava à morte eterna. E aí então, apresentando esse Evangelho, então quando nós teremos então eficácia na pregação, é quando nós apresentamos esse Evangelho que fala do próprio Cristo, da história do seu sacrifício, da história do seu amor, da história que Ele carregou sobre si, a cédula da culpa que estava sobre nós, que era para nós, contar a história da graça, contar a história da misericórdia, que nós somos poupados, que nós somos agraciados, nós recebemos o favor imerecido de Deus, coisa que nós não merecíamos, a misericórdia que nós recebemos, porque merecíamos a punição, mas através da misericórdia fomos absolvidos pelo sacrifício, porque Jesus morreu. É mostrar isso, dizer o que a Bíblia diz acerca do Evangelho. O Evangelho é Cristo Jesus, que morreu pelos pecadores. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas abra comigo também lá em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, capítulo 3, o verso 23 e 24. Então, nós devemos olhar para esse capítulo de Romanos 3, 23 e 24 e pensarmos: quem precisa de salvação? Quem precisa de salvação? Todos precisam de salvação. Por quê? Porque pecaram, erraram o alvo, erraram o caminho, pecaram. Então todos carecem da misericórdia, carecem da glória de Deus. E o autor desta salvação é Cristo. Então quando nós vamos falar de Jesus, as pessoas vão dizer: mas quem que precisa de Jesus? Todos. Quem que pecou? Todos pecaram. E por pecarem, eles carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. E quem é o autor da salvação? Nós temos que falar: o autor dessa salvação é Cristo Jesus, é Ele que salva. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro autor da salvação, a não ser Cristo Jesus, que é o autor da salvação,
que Cristo Jesus é a base da salvação, sendo justificado, a base, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é essa base da justificação, da redenção, que está em Cristo Jesus, redimindo o pecador, justificando o pecador. E a ideia de justificar é Cristo apresentando a sua obra maravilhosa ao nosso favor, obra que eu e você, nenhum ser humano na terra teve condições de fazer, teve condições de cumprir, teve condições de oferecer, mas Cristo na sua obra, Ele nos justificou, está nos justificando diante do Pai na sua obra, o seu sangue puro está nos redimindo os seus eleitos, redimindo da condenação, redimindo da vergonha e trazendo para a vida eterna, nos dando vida e vida com abundância. Então é dizer para aquele alvo da sua evangelização que ele precisa da salvação que está em Cristo Jesus, que Cristo Jesus é o autor da salvação, que a justificação em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus é a base da salvação, e que o preço da salvação não está em deuses com D minúsculo. O preço da salvação não está pautado naquilo que eu possuo, em toda a riqueza do mundo. Não serei salvo por isso. Que a salvação não está atrelada se eu sou bonzinho, se eu sou caridoso. O preço da salvação não está naquilo que eu faço ou que eu cumpro, mas o preço da salvação está no sangue de Jesus Cristo. Esse é o preço, não está em nós, mas está em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço da salvação. Como eu digo, o pecado foi tão sério, que o Filho de Deus teve que morrer para nos salvar. Teve que morrer para nos salvar. Então nós temos que levar o pecado muito a sério, porque Jesus Cristo pagou, a nossa salvação está garantida. É o meu, irmãos? Não, o meu não. Ah, é aqui, ó. É aí no celular aí do. Mas já que ele desiste. Então o preço da salvação, depois a gente ora para esse celular aí, irmãos. É o sangue de Cristo, o preço da salvação. Mas aí também o apóstolo João, ele vai falar da necessidade que temos da vida eterna, ou da eterna salvação. Vamos ler lá, João, a epístola de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem achou pode ler para nós. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porque, todavia, se não tem rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele fala então, o apóstolo João, ele fala dessa necessidade que temos da vida eterna, ou dessa salvação. Ele diz então que quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas aí nós vamos ver também, abra comigo lá a epístola de 1 João, capítulo 1, capítulo 5, versículo 11, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Então, Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ele amou de tal maneira que
enviou o seu único filho para morrer, para nos dar o quê? A vida eterna. Aquele que tem o filho tem a vida eterna, aquele que não tem o filho não tem vida. Então os eleitos de Deus, os salvos, terão a vida eterna, mostrando então a necessidade da salvação dos homens, a necessidade que eles têm. Nós vemos aí também, mesmo o plano da salvação de Deus resumido no livro de Isaías, lá Isaías 53, versículo 4 e 5, vamos ver lá também o plano da salvação, então falando que aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho não tem a vida. Nós vamos ver aí Isaías 53, o versículo 4 e 5. Então veja que o quadro é um quadro do quê? De sofrimento. A paz que nós temos, ela foi gerada através do quê? Sofrimento. Sofrimento de Cristo, moído, transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então perceba que a morte, o sofrimento de Jesus nos traz paz, nos traz segurança, nos dá a vida eterna. O sofrimento de Jesus, e nós devemos valorizar isso, e nós devemos usar esse texto para pregar o Evangelho e para evangelizar, convidar a pessoa, vem aqui ler comigo o que Jesus passou e sofreu, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Venha comigo, vamos ler esse texto e eu vou te mostrar qual é o segredo e a razão da minha paz e da minha alegria, porque alguém sofreu e pagou um alto preço por mim, por isso eu estou alegre, por isso a minha vida é feliz, mesmo em meio às adversidades da vida eu tenho paz, porque essa paz não foi conquistada pelos meus méritos, mas foi conquistada através do sofrimento de alguém santo, puro, e que não merecia nada, mas que morreu como pecado, levando sobre os seus ombros o nosso pecado, se fez pecador por nós, mas sem pecado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 38 e 39. Vamos ver mais ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 e 39. Então, nós somos justificados pela obra de Cristo, porque nós não tínhamos condições de sermos justificados pela lei de Moisés. Nós não teríamos como conseguir esta justificação, porque o homem, olhando para a lei, ele via que era impossível sermos aceitos, poupados, sermos libertos, porque a lei nos condena, mas o Espírito de vida que está em Cristo Jesus nos dá liberdade, somos libertos agora pela obra de Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós, irmãos, Ele cumpre aquilo que era impossível aos homens.
Cristo Jesus cumpre, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vocês não podiam, mas somos justificados através da obra de Jesus Cristo. Abra comigo também 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Quem achou pode ler. Isso, versículo 6 também. Então ele deu a vida para comprar a liberdade de todos nós. E esta foi a mensagem entregue ao mundo no momento oportuno. Que há um só Deus, há só um mediador entre Deus e a humanidade, homem, Cristo Jesus. Cristo, só há Cristo Jesus que é o mediador. É Ele, é por meio dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos ver também Tito, capítulo 3, versículo 37. Tito 3, capítulo 3, versículo 37. Não. Vamos, aí o versículo 7. Tito 3, 7. Então, na nova versão transformadora diz: por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Por causa desse favor imerecido, Ele nos declarou justos, sem que nós merecêssemos, mas somos justificados por seu amor, por sua obra. E há algumas outras doutrinas que devem ser usadas também na pregação do Evangelho, que são chamadas as doutrinas da graça de Deus, mostrando então que deve expor essas doutrinas da graça de Deus, a qual o homem, ele é o alvo, o eleito é o alvo dessa graça, desse favor imerecido, mostrando que ele é um pecador, mostrando que ele está morto espiritualmente, e que nós devemos então apresentar esta mensagem, essas doutrinas da graça, do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vemos lá, no livro de Romanos, o capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, olha o que diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E muitos, os seus eleitos, a graça de Deus, o pecado que entrou por um homem, e todos então pecaram assim, mas a graça por um homem só, ela é derramada sobre a vida de todos aqueles que têm o chamado, que têm a eleição garantida dentro dos eternos decretos de Deus. Mostrar que o homem estava perdido, e mostrar que a graça então veio e lhe deu então o direito de ser justificado, de ser salvo por esta graça, por esse favor imerecido, dado a todos os homens a qual ele tem chamado. Nós devemos mostrar e ver que o escolhido por Deus, ele é alguém salvo. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 1, o versículo 3
ao versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, até o 5. Então nós fomos predestinados, fomos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus. Mesmo antes de criar o mundo e tudo que nele há, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Então, somos amados, somos escolhidos e somos salvos por amor de Deus, que nos amou de tal maneira que entrega o seu Filho, e que agora nos ama, que nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então nós somos inculpáveis diante dele por causa desse amor, por causa dessa obra. Sempre tendo o pensamento, irmão, ele tomou o nosso lugar, ele tomou a nossa culpa, para que eu e você hoje fôssemos aceitos e sem culpa diante de Deus. O Pai olha para a obra do Filho, a obra do Filho está completada e revestida em nós. Então somos aceitos, fomos escolhidos para a salvação, por intermédio da obra do Filho, somos amados por Deus, em Cristo Jesus, somos amados por Deus, em Cristo Jesus. Nós fomos comprados por meio do sacrifício que Ele fez na cruz. Nós fomos comprados porque Ele morreu em nosso lugar, e nós podemos então ter a certeza desse chamado, através do Espírito Santo que nos convenceu, através do Espírito Santo que nos conduzirá a cada dia, para chegarmos na estatura, naquilo que o Senhor quer que nós chegamos. E nós devemos lembrar que aquele que é salvo, escolhido, eleito, justificado, redimido, irmão, jamais perderá a salvação. Como alguns segmentos dizem, olha, se você não tomar cuidado, você vai perder a salvação. Não perde. Quando alguém pensa assim ou diz isso, está invalidando a obra de Cristo na cruz, está invalidando o poder do sacrifício de Jesus na cruz, está invalidando o sangue derramado. Quando diz assim, eu posso perder a minha salvação amanhã, se eu não cuidar. Não, a salvação não é mérito nosso, não está pautado nos nossos méritos, mas está exclusivamente na obra sacrificial de Cristo. Então nós não perderemos a salvação, porque é Deus quem nos assegura isso. Nós não perderemos a salvação. Olha comigo lá em Romanos 8, 31 ao 39, quem achou pode ler. Romanos 8, 31, capítulo 8, do 31 ao 39.
Amém. Percebeu nessa declaração do apóstolo Paulo? Não tem como, não tem jeito, nós estamos presos em Cristo, não há nada nessa vida, e quando nós estivermos passando por adversidades, lembre-se do capítulo 8, do verso 31 ao 39, que não há nada nessa vida, nem depois dessa vida, nem anjos, nada, nenhuma dificuldade, nada pode nos separar, não tem nada nessa vida, não tem nada que você faça que o separe do amor que está em Cristo Jesus. É um amor imenso que nós não temos como explicar, ainda que falaremos a vida toda, nós não temos como explicar esse tamanho amor, que é impossível para o eleito se separar desse amor. Olha o quanto Deus nos ama, irmão. Olha o quanto Deus nos ama. E isso deve tirar algumas preocupações nossas. Será que é isso? Será que é aquilo? Paulo está dizendo, nada pode nos separar do amor. Não tem nada que dê motivos para Deus de te tirar de você a salvação. Não há nenhuma razão em Cristo para você ser aniquilado da salvação. Não existe nada. A obra é perfeita, e a gente tem que dizer, graças a Deus por isso. Quem vive achando que a salvação depende de si próprio, ele vive em perturbação. É uma pessoa que vive em perturbação, ela não vive em paz, porque ela acha que é ela que tem que sustentar e guardar a salvação dela. E há muitos segmentos aí. Você tem que fazer isso, que não você vai perder a sua salvação. Você não pode fazer isso, senão você vai perder a sua salvação. Há segmentos que dizem, você tem que ser dizimista, porque senão você vai perder a salvação. Você tem que usar saia até no pé, senão você vai perder a sua salvação. Você tem que fazer aquilo, que não você vai perder a salvação. Você tem que ir no monte, senão você vai perder a salvação. Você tem que descer no vale, senão você vai perder a salvação. Você tem que orar 10 horas por dia, senão você vai perder a salvação. Não está nos méritos do ser humano a salvação, mas está nos méritos da obra de Cristo Jesus. E Paulo, entendendo isso, ele disse muito bem: quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez ou perigo, a espada? Não, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. É mais uma mensagem que você pode, ao longo do tempo, na sua evangelização pessoal, levar essa pessoa para esse texto e mostrar a ela que é impossível alguém chamado, eleito, redimido, justificado, perder a salvação. Isso traz paz na nossa vida, de entender e compreender que o mundo pode tentar contra mim, que as hostes infernais, os demônios, todos do inferno podem tentar contra mim, e saber que nada pode roubar aquilo que foi conquistado na cruz de uma vez por todas. Nada pode tirar a nossa salvação. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Na eternidade, Ele escolheu, elegeu, salvou, justificou, redimiu, através de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que isso seja para nós um conforto para a nossa alma, diante de tudo que nós vivemos e diante das dificuldades, enquanto nós estamos peregrinando aqui nessa terra. Mas uma coisa saiba, nada tirará de você aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos no Facebook. Fiquem com Deus e até a próxima, assim se o Senhor nos permitir.